Uma mensagem que Deus me deu há muito tempo e eu entendi, tem sido bênção na minha vida, tem respondido algumas perguntas e eu quero transmitir essa mensagem a você o mais rápido que eu puder, mas com a maior intensidade possível. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4. Quero falar com você sobre meninos espirituais. Diga, meninos espirituais. Vamos falar um pouco sobre meninos, sobre crianças espirituais. Gálatas no capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 6, nós vamos ler o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo escrevendo e nos ensinando coisas tremendas. Olha o que diz o texto. Por que está essa mudança de cor no fundo? É assim mesmo? Diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro, diga herdeiro, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Em nada difere de um escravo. Embora seja, o quê? Dono de tudo. Olha que tremendo. O herdeiro, que tem a herança, o que é o alvo de toda uma herança do pai. Mas enquanto ele é menor, enquanto ele ainda não tem maior idade, enquanto ele ainda é um pequeno, é uma criança, é um menino, o texto está dizendo que em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, quando éramos criança, quando éramos meninos, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Existem os princípios elementares de Cristo. Hebreus no capítulo 6 fala sobre isso. Mas aqui o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele diz: aos princípios elementares do mundo. Versículo 4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, vai seguindo até o 6, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Amém, queridos? Tremenda essa palavra, tremendo o que o Espírito Santo nos ensina através da Bíblia, através da palavra de Deus. Querido, não sei quanto a você, mas eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia. Depois que eu descobri que a Bíblia não é um livro escrito por homens somente, mas que os homens só usaram seus punhos e suas canetas, mas foi o Espírito Santo que inspirou esses homens a escrever cada letra, cada frase, cada linha desse livro sagrado. Esse livro se tornou mais digno de honra ainda, quanto era antes de eu saber disso. Eu descobri que se o Espírito Santo teve o cuidado de inspirar homens, de escrever todas essas linhas, e por anos e séculos, esse livro tem sido guardado e preservado, a ponto de ser o livro mais vendido do mundo. O Salmo 23:1 é o texto mais lido e citado no mundo inteiro. O cuidado que o Espírito Santo tem com a palavra de Deus, eu preciso valorizar isso. Querido, aprenda a gastar tempo com a palavra de Deus. Aprenda a ser um apaixonado pela Bíblia. Porque quanto mais você ler, quanto mais você se dedicar, mais força ela terá na sua vida. É uma palavra, é um ensinamento, é uma revelação de Deus. E aqui nesse texto, o Espírito Santo, através do apóstolo, está nos dizendo sobre alguns níveis de posição que determinam o meu rumo, determina o meu destino. Quando você estuda a Bíblia e você começa a perceber a forma de Deus abençoar o povo, você vai encontrar pelo menos 3 formas. Você vai encontrar 3 ênfases na Bíblia de maneiras como Deus abençoa e toca o povo. Você vai encontrar a Bíblia fazendo menção da palavra ou da ação chamada bênção. Diga bênção.
Você vai encontrar a Bíblia também trabalhando e fazendo menção de uma expressão como promessa. Diga, promessa. E você vai encontrar também a Bíblia fazendo menção de uma expressão chamada herança. Então nós encontramos bênção, promessa e herança. Amém? São 3 níveis de toque e de liberação da unção e do favor de Deus sobre a vida de uma pessoa. Bênção, promessa e herança. 3 coisas. É interessante que a Bíblia trabalha muito com o 3. O 3 é um número que você vai conseguir encontrá-lo por toda a Bíblia, toda a trajetória bíblica. 3 manifestações, 3 citações, 3 formas. E aqui nós encontramos 3 formas: bênção, promessa e herança. Agora é interessante que cada uma delas tem uma condição para você alcançá-la. Em cada uma dessas 3 manifestações ou expressões, existe uma condição, um condicionamento para você desfrutar delas. Por exemplo, a bênção. Como eu faço para alcançar a bênção? É interessante que a bênção na Bíblia, a bênção é para todos. A bênção é para todos. A Bíblia, quando coloca bênção, ela faz menções de algumas coisas triviais da vida. Por exemplo, a chuva é tido como bênção. Quando havia sequidão, quando havia estiagem, havia um sinônimo de maldição sobre a nação. Faltava bênção sobre a nação. E o povo clamava pela chuva. E quando a chuva vinha, a chuva é tido como colocada na coluna, relatada na coluna das bênçãos de Deus sobre um povo. Bênção. E uma bênção da chuva, por exemplo, é uma bênção que atinge todos. Eu não preciso nem mesmo ser crente para receber a bênção da chuva. Por exemplo, está chovendo, ou choveu o dia todo. A chuva caiu só na casa dos crentes? A chuva caiu só na casa dos santinhos? A chuva caiu só na casa de quem passou a semana inteira jejuando? Não. A chuva caiu sobre todos. Caiu sobre a casa do crente, caiu sobre a casa do traficante, caiu sobre a casa do corrupto, caiu sobre a casa do pedófilo. A chuva é uma bênção. A chuva é uma bênção. E as bênçãos de Deus são para todos. A bênção de Deus são para todos. Quando você olha na escala da bênção e da maldição, você vai ver que a bênção, ela muitas das vezes, tem as exceções, é claro, mas muitas das vezes a bênção, ela é disponível a uma nação, a um povo. E parece que a bênção, a condição da bênção é um clamor que eu preciso fazer. Eu preciso pedir. E a bênção vem. Mas quando nós vamos para o segundo nível de manifestação do poder de Deus, e nós encontramos a expressão chamada promessa, diga promessa. Assim como a bênção exige uma condição, a promessa também tem uma condição. Mas qual é a condição para a promessa? A condição para a promessa é crer. Crer. Então, por exemplo, Jesus era uma promessa. Viria o Messias, virá o Salvador. Um dia vai vir. E a Bíblia diz que um dia ele veio. E todo aquele que nele crê, alcança a promessa da vinda do Messias. Então, quando Deus faz uma promessa para você, a condição para alcançar a promessa é crer. A cura é uma promessa. A cura é uma promessa. A cura física é uma promessa. A cura das enfermidades é uma promessa. Qual a condição para alcançar a cura das enfermidades que foi prometida? Crer. Não fazer mais nada. Eu preciso orientar e direcionar a minha fé a uma promessa, e essa fé vai ativar essa promessa, e eu vou receber essa promessa pela fé. Então as pessoas que não creem, elas não conseguem alcançar a promessa. Por exemplo, Abraão passou a ser o pai da fé, por quê? Porque ele creu. Ele creu na promessa que Deus fez a ele. Os profetas saíam pela terra profetizando um novo tempo, profetizando a palavra de Deus. Mas a condição para a promessa de Deus, através da boca dos profetas se cumprirem, dependia do povo crer.
Creia no Senhor seu Deus e estareis seguros. Creia em seus profetas e você vai prosperar. Porque os profetas liberam promessa, mas também às vezes liberavam juízo para aqueles que não crescem. Então a bênção é para todos, e parece que a condição para alcançar a bênção é fazer um pedido. A promessa já tem um número mais reduzido. A promessa é para aqueles que creem. Tem muita gente que passa a vida inteira e não alcança a promessa, porque não creem, duvidam, oscilam em fé. Agora nós temos a terceira condição. Então nós falamos da bênção, nós falamos da promessa, e agora nós temos a herança. Se bênção é para pedir, é para aqueles que, é para todos e também para aqueles que pedem. Promessa é para os que creem. E a herança é para quem? A herança é para aqueles que alcançam maioridade. Não basta ser filho. O texto está dizendo assim, mesmo sendo filho, mesmo sendo dono de tudo, se ele é menor de idade, ele não tem herança. Gálatas 6. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, ele é filho. Quantos são os filhos de Deus que temos aqui? Não, pode levantar, você é filho, sim. Enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Por que ele é dono de tudo? Porque ele é filho. Mas não é só ser filho que alcança, não é só o filho que alcança a promessa. É o filho maior de idade. Pastor, eu sou filho, então a herança é minha. Eu sou filho e tudo que Deus tem é meu. Essas frases de para-choque de caminhão, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Sim, você é filho do dono, mas uma coisa é ser filho, outra coisa é herdar. Estamos aí, igreja? Amém? Para eu ter a herança que Deus me deixou como filho, a condição para a herança vir até mim, eu preciso crescer, eu preciso alcançar a maioridade. Os advogados sabem muito bem, ou aqueles que têm uma herança para receber, ou receber herança sabem melhor ainda, se você tem um parente, um pai, um avô bilionário, e você ainda é um garotinho, uma garotinha menor de idade, toda a herança que o teu parente, teu avô, teu pai deixou, pode ser bilhões e bilhões de dólares, você não pode se apoderar dela. Você tem que ter tutores, você tem que ter procuradores que administrem, que acessam essa riqueza toda para você, embora você é o herdeiro. Embora você tenha direito a tudo, embora tudo te pertença, mas você não acessa, você não se apodera dele, você não tem liberdade naquilo. Alguém maior de idade que vai administrar, alguém maior de idade que vai gerir, alguém maior de idade vai fazer a gestão de todas essas fortunas. Então a condição, queridos, é crescer. A condição é herdar. Quanto mais nós conhecemos sobre Jesus, mais nós ficamos apaixonados pela herança que Ele tem para nós, não é verdade? Querido, quanto mais eu conheço Jesus, mais eu quero Ele, mais eu quero estar perto dEle, mais Ele me envolve, mais Ele me cativa, mais Ele me desperta, mais Ele me inspira. E mais eu fico sabendo de tudo que Deus tem para mim, toda a herança que Jesus conquistou para mim. Agora é incrível que você anda pelo meio do povo de Deus, anda pelas ruas da cidade, pelo meio encontrando-se com o povo de Deus. É incrível que você encontra pessoas que desfrutam de herança e você encontra um número de pessoas que não desfrutam da herança. Por quê? Porque ainda são crianças, ainda são menores de idade. E ainda que você seja herdeiro, se você é criança, se você é menor, você não tem acesso à herança. Vamos avançar. Queridos, agora veja o que o texto diz. O herdeiro, enquanto é menor de idade, esse texto é tremendo. Ele diz assim, em nada difere de um escravo. Em outras versões diz, é semelhante a um escravo, é como um escravo. E talvez eu vou explicar isso e você vai entender melhor. Você já deve ter feito negócios, você já deve ter se relacionado, ou você já deve ter se aproximado de crentes, filhos de Deus, que quando você se aproxima dele, você diz para ele, poxa,
mas ele é igual a um do mundo. Você já teve essa experiência? Já foi fazer negócio? Vou fazer negócio com esse irmão porque ele é crente. E quando você faz negócio com ele, você diz, mas o cara é igual ao do mundo. O cara faz negócio igual no mundo. Você vai conhecer alguns casais crentes e você começa a relacionar com ele e você vai dizer, é igual um casal crente. Alguns líderes de jovens ficam loucos, porque os jovens começam a namorar e eles entram em crise. Temos que falar sobre sexo, temos que ensinar esses jovens sobre namoro. E líder de jovem vive caindo os cabelos deles, né? Porque muitos jovenzinhos começam a sua fase de namoro e você fica apavorado, porque eles namoram muitas vezes como se fosse do mundo. Não é verdade? E líder quer ensinar, e os jovens querem fazer palestras, vamos ajudar esses jovens a mudar. Querido, não é informação que vai mudar. Porque enquanto é menor, é igual ao escravo. Tem mentalidade de escravo, tem ações de escravo, tem condições de escravo, embora é herdeiro. Eu já participei de igrejas, eu já fiquei sabendo de igrejas, que porque o crente é fracão na fé, porque o crente é pecador, porque o crente está aprontando, algumas igrejas se reúnem e dizem, vamos excluir do nosso hall de membros. E põe para fora o irmão pecador, põe para fora o irmão pecador, o irmão que faz tudo errado, o irmão que é como do mundo. Querido, ouça o que eu vou te dizer. Muitas vezes nós estamos excluindo pessoas, achando que nós estamos eliminando o mal de dentro da igreja. E nós estamos fazendo o serviço de Faraó, matando crianças. Vocês estão aí? Porque enquanto o herdeiro é menor, não tem muito o que fazer com ele. Ele alcança a promessa porque ele crê. Ele é abençoado porque ele pede. Mas ele é imaturo. Ele tem ações pecadoras. Ele tem comportamentos que você acha horríveis. Tem líder de grupo familiar que fica, tá louco, eu não quero mais o meu grupo. Já falei. Querida, a condição não é a informação. A condição não é o quanto você diz. A condição é o quanto ele tem crescido. Porque enquanto ele for menor, enquanto ele não crescer, não adianta. Ele vai ser igual ao escravo. Por causa da condição, da estrutura, da postura, da estatura dele. Muitas vezes nós estamos julgando pessoas, condenando pessoas. Querido, pare de acusar. O profeta diz, quando vocês tirarem o dedo acusador. Nós, como igreja, muitas vezes apontamos o dedo para as pessoas como juízes, dizemos, você é muito pecador. Querido, vamos parar de apontar os pecados das pessoas e vamos compreender o estado, o nível em que cada um está. Porque tem uns, infelizmente às vezes são alguns, ou às vezes são mais do que alguns, que são crianção ainda. São crianção. E você tem que aprender a ter ministério com crianças. Você tem que aprender a agir com crianças. Eu tenho criança em casa. E você diz para ele, não faça. Eu já falei para ele umas 500 vezes, não suba na banqueta para tentar pegar coisas no armário. Tá bom? Tá bom, pai. Eu não vou pegar mais. Ontem nós estávamos assistindo televisão, falei, Jesus, o que aconteceu, né? Ele tinha subido na banqueta para abrir o armário, para pegar os copos, derrubou os copos, quebrou tudo. Mas já não te falei para não fazer isso? Já não te falei que é errado? Já não te falei que não é assim que Deus quer que você faça? Já não te falei? Daí fica com aquela cara, né? E sabe de uma coisa, querido? Pode ser que ele suba de novo e ele derrube copos de novo. Porque ele é criança. Vocês estão aí, igreja? Aleluia. Nada difere. Ele diz assim, nada difere de escravo, mesmo sendo herdeiro de tudo. Não é simplesmente uma questão de querer ou não querer. A questão é o quanto eu estou crescendo em Deus.
O quanto eu estou buscando maturidade em Deus. O quanto eu estou buscando uma estatura de varão perfeito em Deus. O quanto eu estou me dedicando a uma maturidade espiritual. Enquanto, meu irmãozinho, olha aqui para mim. Enquanto você não entender que Jesus te salvou, Jesus tocou você com perdão, Jesus colocou em você o Espírito Santo, e Ele chama você para desfrutar da herança, e para a herança vir até você, e você desfrutar de toda ela, você tem que amadurecer. Você tem que crescer. A Bíblia diz, vocês têm muitos mestres no meio de vós, mas com poucos pais. João, quando fala dos níveis de crescimento, ele chama filhinhos, ele chama jovens e ele chama pais. A maturidade é um alvo da carreira cristã. A estatura de maturidade é o alvo da carreira cristã. Nós precisamos assumir paternidade no mundo. O mundo não tem pai, querido. Os políticos assumem os controles e eles abandonam. Ninguém quer ser pai. E sabe quem vão ser os pais? Os pais são a igreja, são os filhos de Deus, que vão paternalizar o mundo, não como crianças, mas como adultos maduros em Cristo Jesus, porque a herança é a terra. Amém? A promessa é uma salvação, a promessa é o perdão, a promessa é a justificação, a promessa é o sangue que me cobre, mas a herança é a terra, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos de Deus, aos filhos dos homens. Amém? Quantos querem a herança? Olha para o teu irmão lá, diga para ele, então tem que crescer, filhinho. Vamos para 1 aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2 e 3. Vamos ver alguns versículos. Quando você olha 1 aos Coríntios capítulo 2 e capítulo 3, o Espírito Santo também está falando de níveis. Nós vamos encontrar 3 níveis de estatura em 1 aos Coríntios 2 e 3. No capítulo 2, no versículo 14. 1 Coríntios 2,14 diz assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Em outras versões, essa é a NVI, mas uma outra versão ele diz assim, no versículo 14: ora, o homem natural, diga, homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito, porque para ele elas são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui em 1 Coríntios ele fala de um nível que ele chama de homem natural. Diga, homem natural. Quem é o homem natural? Quem é a pessoa natural? É aquela pessoa que não consegue discernir e entender as coisas do Espírito. Não consegue entender a palavra, não consegue entender o mover do Espírito, não consegue entender os ministérios, não consegue entender a presença de Deus. Ela até vem para a igreja, ela até confessa que Jesus é Senhor, ela até tenta, mas porque a mente dela está num nível de natural, ela tenta discernir todas as coisas espirituais de uma forma natural. Já encontrou irmãos que dizem, poxa, mas não é bem assim, mas isso aí não é de Deus, porque eles têm uma mente de homem natural. Quando você avança no texto, no versículo 16 de 1 Coríntios 2, ele diz assim, pois quem jamais, veja o 15 também, mas o que é espiritual, diga espiritual. Então nós vimos o homem natural, que é aquele que não discerne as coisas do Espírito. E agora nós vemos o homem espiritual, mas o que é espiritual, quem é o espiritual? Quem é o homem espiritual? Ele diz assim, o homem espiritual, ele discerne bem tudo, enquanto ele, por ninguém é discernido. Veja o 16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha quem é o homem espiritual. É aquele que tem a mente de Cristo. Ele não tem mais a mente de escravo. Ele não é mais igual ao escravo. Ele amadureceu, ele cresceu e agora ele tem uma mentalidade de Cristo. Ele tem uma mentalidade de pai, de rei.
Ele consegue discernir as coisas. Ele não entra em qualquer coisa. Ele não acredita, ele não cede às pressões do diabo, às pressões da vida natural. Ele tem um discernimento, ele tem a mente espiritual. Ele consegue ver. O texto aqui diz que ele discerne todas as coisas, mas os outros, o homem natural, não consegue discernir ele. Por que ele faz isso? Por que ele ora tanto? Por que ele crê tanto? Por que ele fala tanto da Bíblia? Por que ele é tão correto? Por que ele faz isso? O homem natural não consegue discerni-lo. Não consegue compreendê-lo. Começa a condená-lo ou começa a se distanciar dele. Agora, capítulo 3 de 1 Coríntios, a partir do verso 1. Então nós vimos o homem natural, o homem espiritual, e agora veja assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a... Olha, eu queria ter uma conversa com vocês aqui e bater um papo cabeça com vocês. Falar como espirituais. Falar do movimento do Espírito, das coisas do reino. Falar de coisas grandes, coisas altas. Eu queria ter um papo com vocês como espirituais, mas não pude. Não consigo. Sabe por quê? Mas como a carnais. Diga, carnais. Olha o que é o carnal. Olha o que é o carnal que o Espírito Santo nos ensina sobre o carnal. Eu queria falar com vocês como espirituais, mas não pude. Então, como a carnais. Quem é o carnal? Como criancinhas em Cristo. O natural não discerne as coisas do Espírito. O espiritual tem a mente de Cristo. O carnal é criança. Em nada difere do escravo. Olha o que ele caracteriza o carnal. Vamos versículo 2. Leite vos dei por alimento. Tiveram que dar mamadeira para eles. Tem alguma coisa errada em criança tomar mamadeira? Não. Tem muito crente que é orgulhoso. Ô irmãozinho, tem que tomar leitinho. Você tem que tomar mamadeirinha. Não, eu não preciso. Imagina um bebê rejeitando mamadeira. O ruim é você com crente de 20 anos de fé e ter que tomar mamadeira. Aí é vergonhoso. Né? Crente aí com 10 anos de fé. Gugu Dadá, me dá uma mamadeira. Não vou mais para a igreja. Pastor, não cuida de mim. Meu líder do grupo familiar não ora por mim. Vou embora. Bebezão chorando por uma mamadeira. E nada de errado. Nada de errado até aí. O errado é não querer beber a mamadeira. Sabe quem mais que se escandaliza na igreja? Sabe qual é o grupo de pessoas que mais se escandaliza, mais fica ferido, mais sai de igreja? São os carnais. Porque são bebezão. Quantos aqui já não teve seu filhinho com 10, 12 anos e diz, vou embora de casa? Faz as malinhas e diz, para onde você vai? Vou para casa da avó. Né? Quer ir embora, se rebela. Porque a mãe bateu, que o pai repreendeu. Não quero mais, não gosto mais. Carnalzão, criança. Nada de errado essas ações de infantilidade com o crente, querido. O que é errado é não reconhecermos a estatura que estamos. Deus não tem nenhum juízo por carnal. Deus não tem nenhuma condenação por carnal. Porque não há nada errado. O problema é ele manter-se carnal. O problema é passar o tempo e ele continuar crianção. Olha, eu queria dar comida, alimento sólido, mas não pude. Não a podi suportar, nem ainda agora podeis. Versículo 3. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Vocês ficam se dividindo, fofocando. Você que tem acesso de mágoa, de ressentimento, vira a cara, fica comparando um com o outro. Não são isso carnais? É o que a Bíblia está dizendo. Não são atitudes infantis, carnais. E nós precisamos entender esses níveis. Eu estou falando com você para esses níveis porque nós somos uma geração que tem a herança como proposta. Amém? Deus tem prometido a terra para nós. Deus tem prometido tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu e teu. Querido, outras gerações anteriores à nossa não conquistaram o que Deus tem para eles, porque não amadureceram.
Jesus abriu uma porta de um novo reino. Jesus colocou-nos, nos introduziu num novo tempo, num novo reino. E esse reino é um reino que eu tenho que herdar ele. Já me foi dado, mas eu tenho que me apoderar dele. E a condição para eu me apoderar, eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer, eu tenho que alcançar uma estatura de varão, de homem, de maior idade. Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele, chegou o tempo de você crescer. Não temos tempo para falar muito sobre o carnal. Mas o carnal é um nível de vida cristã. É um processo da vida cristã, nada de errado. Mas o alvo de Deus não é para você ser carnal. O alvo de Deus é tornar você um homem maduro, uma mulher madura, que discerne as coisas, que consegue controlar, que consegue ter domínio próprio, que consegue ter os frutos do Espírito fluindo em si. Natural, carnal e espiritual. O espiritual é aquele que toma posse da herança. Queridos, é tremendo. Eu tenho aqui algumas pessoas que viveram uma geração anterior e estão com o privilégio de pisar em 2 tempos, em duas gerações. Aqui nesse auditório tem pessoas que participaram de um tempo em que o mover de Deus tocou uma geração e essa geração não se apoderou desse mover de Deus. Ministérios que deixaram o Espírito Santo do lado de fora. Ministérios que não tiveram acesso ao mover de Deus, às promessas de Deus, à herança de Deus. Ministérios que nem sequer descobriram a profundidade da palavra de Deus, ficaram só na superfície. E essa geração ficou e não desfrutou e não alcançou a herança. Mas a nossa geração, queridos, a nossa geração é uma geração que o céu está aberto sobre ela. O Espírito Santo e os atos dele são visíveis, são tremendos na nossa geração. Querido, é possível hoje você ver criancinhas sendo cheias do Espírito Santo. É possível hoje você encontrar adolescentes cheios dos dons do Espírito Santo. Os adolescentes tiveram ontem um acampamento. E o Renato estava me contando que começou a impor as mãos sobre eles, começaram a receber da unção, receber do Espírito Santo. Querido, adolescentes, 10, 12 anos, sendo cheios da presença de Deus. É uma geração que os céus estão abertos. É uma geração que Deus está mostrando para eles, olha a herança aqui. Chegou o tempo de alcançar toda a herança que eu tenho para vocês. A terra está diante dos nossos olhos. Como Moisés subiu no Monte Nebo e Deus falou, você vai ver toda a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. E Moisés, quando subiu diante no Monte Nebo, a terra estava sobre os seus olhos. Ele começou a ver toda a extensão da terra. Não basta ver. Jesus, quando fala do reino de Deus, ele diz, é possível ver e não ter. É possível ver e não entrar, como Moisés. Deixa eu avançar aqui, senão nós não terminamos. Vamos para Gálatas, capítulo 5. Hoje eu quero só enfatizar essas 3 coisas. Bênção, promessa e herança. E a diferença entre maturidade e imaturidade. Crianças e maduros e adultos. Quando Gálatas foi escrito, o Espírito Santo inspirou o apóstolo a escrever uma carta à igreja da Galácia. Preste atenção, todas as cartas bíblicas, elas foram escritas para crentes, para igreja. Nenhuma das cartas, nenhum dos livros da Bíblia foram escritos para o povo ímpio, para aqueles que não são de Cristo. Todos os livros contidos na Bíblia, todas as cartas, elas foram endereçadas a um grupo de crentes, em uma determinada região, para uma determinada situação. Agora, o livro de Gálatas também é o mesmo destino, é o mesmo livro, escrito para crentes, de uma determinada região. Mas quando você chega em Gálatas capítulo 5, você tem um pouco, se você já leu com mais atenção o livro de Gálatas, principalmente o capítulo 5, você tem um tipo de temor, porque parece que o livro de Gálatas não foi escrito para um povo crente, mas até parece que o livro de Gálatas foi escrito para um povo depravado, um povo que não conhece Deus. Gálatas capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 16. Digo, porém, andai
no Espírito. Aqui está pelo, mas é no Espírito. E não a vez de cumprir a cobiça da carne, a concupiscência da carne. Se você andar, ele está dizendo, seja espiritual e não seja um carnal. Ande nas coisas do Espírito e você vai vencer as coisas da carne. Seja espiritual e as obras da carne você vai deixar de lado. As obras da carne são de quem? O carnal. O que é o carnal? Criança. Ele diz, seja espiritual. E você vai deixar de ser criança. Você vai deixar de ser carnal. E não a vez de cumprir as cobiças da carne. Versículo 17, vai seguindo. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados no espírito, ou pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Versículo 19. Ora, olha agora. Ora, as obras da carne. As obras da carne. As obras promovidas por uma pessoa carnal. As obras promovidas por aquele que anda na carne. O que é o carne? O que é o carnal? Criança. Lembre-se, não foi escrito para não crentes. Não foi escrito para uma tribo idólatra. Não foi escrito para um povo que não tem acesso ao reino, a Jesus. Essa carta foi escrita para um povo crente, por uma igreja como nós, que se reuniam todos os dias, de casa em casa, e no templo. Agora, quando ele diz, as obras da carne são manifestas, as quais são? Olha o que ele diz, que a carne, as obras dessa carne são prostituição, impureza, lascívia, pode ir passando, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias. Para quem que ele está falando isso? Igreja? Que igreja é essa? Que igreja do Satanás é essa? Hã? Não parece? Tá mais... Ele está escrevendo para os crentes, ele está dizendo tudo o que os crentes estão fazendo. Prostituição, idolatria. Oh, pastor, mas isso não é coisa de crente. Lascívia, orgia. Pastor, mas o crente não faz essas coisas? O que mais? Inveja. Crente invejoso? Não pode. Bebedice aqui não é tomar um cálice de vinho. O cara enxuga todas. É muito mais do que participar da ceia. Ele faz uma lista de práticas dentro da igreja. Imagina esse povo no teu grupo familiar. Amarrado, em nome de Jesus. Sai daqui agora. Agora presta atenção, queridos. O que o Espírito Santo está querendo nos ensinar? Que essas práticas são condizentes a uma criança. Porque por mais que ela seja herdeira, se ela é criança, em nada difere do escravo. Vocês estão aí? Quantos estão entendendo? Diga, eu estou entendendo. Querido, o pecado é perdoado. Todo pecado é perdoado. O perdão significa que você não tem mais condenação. Mas o pecado, uma vez praticado, ele rouba de você o potencial de herança. Olha o que o texto diz. E coisas semelhantes a estas. Ou seja, se você começou a ticar na lista, diz, opa, passou perto. Não tenho nada desses pecados aqui. Mas o Espírito Santo, através de Paulo, ele não limita a lista. E ele transforma a lista infinita, porque ele diz, todas essas coisas e outras semelhantes. Então, se você não está numa delas citada, você vai cair no semelhante. E olha o que o texto diz, contra as quais os previno, como já antes vos preveni.
Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Que os que tais coisas praticam, o que acontece? Não tem herança. Não tem a herança. O que o reino de Deus tem para você, você não vai se apoderar dele. Não está falando de ir para o céu. O nosso problema é que nós estamos só focados em ir para o céu. E nós estamos esquecendo da missão que nós temos, que é estabelecer o reino de Deus. Tomar posse da herança. Se apoderar da terra que Ele nos deu. Se apoderar da conquista que Ele ganhou na cruz. E o carnal, o crianção, ele roda, ele gira como Israel no deserto. Ele gira em círculo. Ele passa 1 ano, ele passa 2 anos, ele passa 10 anos, ele passa 20 anos, ele passa 30 anos. E em nada difere dos tempos do Egito. Ainda tem mente de escravo. Ainda é mente de prisioneiro das coisas do mundo. Paulo, em Gálatas, ele diz, estão sujeitos aos rudimentos do mundo, aos princípios elementares do mundo. Tudo que ele faz, ele fundamenta no mundo, certo? O casamento é fundamentado na pornografia. A vida financeira é fundamentada nos desvios. O casamento, a vida familiar é fundamentada em padrões do mundo. Em nada difere do escravo, é igual. Então, quer tomar posse da herança? Quantos querem? Ouça o que eu vou te dizer. A herança está muito além de ter uma vida de oração. A herança está muito além de ter declarações proféticas. A herança está condicionada à maturidade espiritual de cada um de nós. E sabe o que Jesus fez por nós? Ele abriu a porta e diz, entrem filhos. Porque chegou o tempo de vocês dominarem e conquistarem o que eu tenho para vocês. Que está na hora de crescer. Está na hora de você buscar com Deus intimidade. Está na hora de você desafiar a tua carne, desafiar a tua vida espiritual e dizer, esse ano, ainda esse semestre, eu vou terminar o ano e eu vou alcançar uma nova estatura na vida cristã. Querido, teus negócios dependem de maturidade. As heranças que Deus tem para você dependem do teu padrão, não é uma promessa. A promessa é uma cura. Tenha fé que você alcança a promessa. Mas nós estamos falando de conquistas. Há muito tempo Deus tem liberado uma palavra que nós vamos ser um povo muito rico, muito próspero. Tudo que fizermos vamos ser bem sucedido. Onde pisarmos a planta dos nossos pés, Deus nos dará por herança. Essa é a promessa. Mas tem uma promessa que nos leva a essa herança. E a herança requer maturidade. Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele, está na hora de crescer, irmão. Quantos creem nisso? Amém, queridos? Aleluia! Querido, ele diz assim, não herdarão os que praticam essas coisas. Não tem herança no reino. O problema é que nós, me dê mais 5 minutos e eu vou encerrar. O problema é que nós, todas as vezes que nós pensamos em pecar ou não pecar, nós ficamos olhando para o céu. Será que Deus vai ver? Ninguém está vendo. Aí eu peco. O pecado é cometido em trevas, não é verdade? Porque eu julgo que ninguém me viu. Por que eu peco escondido? Por que o pecado ele insinua trevas? Ele insinua as coisas escondidas. Porque parte do princípio que eu estou fugindo de Deus. Porque eu acho que o pecado ofende Deus. Eu acho que o pecado fere Deus. Querido, eu não sei qual é o teu Deus. Mas se o teu Deus é aquele que entra em depressão todas as vezes que você entra em pecado, não é o Deus verdadeiro. Eu fico imaginando o arcanjo Miguel consolando Deus, abraçando. O que foi, Deus? Deus um dia de depressão, né? Chorando pelos cantos do trono lá. E os anjos tentando consolar. O que aconteceu, Deus? Não fica assim. Por que choras? Meus filhos estão pecando demais. O teu Deus é assim. A Bíblia diz que o trono do meu Deus é um trono inabalável. Nada abala, nada atinge, nada aflige, nada desestabiliza esse trono. O meu Deus é um Deus imutável, nada, não há sombra e nem variação de mudanças no caráter, na emoção, na posição do meu Deus. Não é o teu pecado que vai entristecê-lo, não é tuas ações certas ou erradas que vai alegrá-lo. Ele é inabalável. O meu problema é que foi ensinado quando era criança uma musiquinha que talvez você cantou dizendo, cuidado, boquinha, o que fala.
Cuidado, olhinho que vê, pois o Salvador do céu está. Viu como que aprenderam, velho? Cuidado, olhinho que vê, porque tem um Salvador do céu que está com o zoião olhando para você. E aí tudo que eu tentei fazer foi escondendo desse zoião, escondendo desse olhão que está me vendo, que tudo vê. E eu aprendi a pecar escondido, porque eu acho que o pecado vai me comprometer com Deus. Posso falar uma verdade para você? Você está pronto para ouvir? Aperta o cinto aí. Não quero escandalizar você, mas se você se escandalizar, se engasgar com o alimento sólido que eu vou te dar aqui, eu tenho um sorrisal na saída ali. O teu pecado, Deus não está nem aí para ele. Tudo que o teu pecado podia fazer, Jesus já resolveu. Teu pecado não atinge o céu. O teu pecado impede você de herdar o que Deus tem para você. Deus não está nem aí se você peca ou não. Ele continua te amando. Mas o teu pecado vai fazer você rodar a vida toda em círculo. E nunca você vai se apoderar da herança que Ele te deu. De um casamento a outro casamento. De um emprego a outro emprego. De uma sorte a outra sorte. De uma tentativa a outra tentativa. Tentando a vida. Como está a vida, irmão? Estamos levando, né? Agora vai dar certo, né? Ele não vive por fé, ele vive por sorte. O texto diz: os que praticam essas coisas não vão herdar o reino dos céus. Não tem herança. Para encerrar, 1 Coríntios 13. Agora eu vou encerrar. 1 Coríntios 13. Quantos estão entendendo? 1 Coríntios 13, 11. 11? Deixa eu ver. 11. Olha que o apóstolo Paulo dá um testemunho em 1 Coríntios. Ele fala do amor. E ele diz sobre o amor, ele diz sobre a magnitude do relacionamento com Deus. E de repente ele solta um testemunho que diz: quando eu era menino, quando eu era carnal, quando eu era crianção, olha o que ele dizia: eu pensava como menino, agia como menino, pecava como criança, fazia de tudo. Tudo que os meninos fazem, eu fazia. Mas, logo que cheguei a ser homem. Qual a diferença de um menino e de um homem? Maturidade. Tem muito menino de 40 anos. E tem muito homem de 14 anos. Sim ou não? O que determina a diferença entre um menino e um homem é a maturidade. Quando eu era menino, eu era crianção. Eu fazia as coisas mesmo. Eu aprontava mesmo. Tem muita gente que sofre condenação até hoje dos atos que ele cometeu na primeira fase da vida cristã. Porque o meu namoro não foi tão santo. Mas você era crianção. E fica acusado: meu casamento não é tão santo mais, porque no meu namoro. Tudo bem, você falhou. Jesus te perdoou. Mas se você continua falhando ainda, você ainda é menino. Porque quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, o que eu fiz? Eu acabei com as coisas de criança. Deixei para lá as coisas carnais. Não sou mais carnal. Agora eu sou um espiritual. Eu discerno todas as coisas. Tenho a mente de Cristo. Amém? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: espere. Você ainda vai ver um homem espiritual. Amém, queridos? Se coloquem em pé.